Paz do Senhor, povo querido! Sejam bênvindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 7 de novembro de 2022. Que bênção, que bênção, que bênção! Glória a Deus! Muito bem, hoje nós vamos ler capítulos 19 até o 21 e 19. Na verdade nós vamos então finalizar o livro de João, tá bom? Vamos juntos? Capítulo 19 diz assim: lembrando que eles estavam ontem diante de Pilatos e eles não queriam que soltasse Barrabás, que soltasse Jesus, mas que soltasse Barrabás. E aí vamos ver a continuidade. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o. Levem-no, vocês, e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, quem me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Então, quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e sentou-se no tribunal, na plataforma chamado Pavimento de Pedra, em aramaico, Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando sua própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com ele, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, partiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo.
Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse, eu estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que a ensoparam numa esponja. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com a lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma fonte, de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras que dizem, nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar a cruz ou tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava junto a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Capítulo 20, versículo 3. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para a casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Cristo. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém ali em pé
Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria disse: Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé falava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que encontram-se registrados neste livro. Estes, porém, estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e a puxaram até a praia. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um pão e peixe. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes e, no entanto, a rede não se arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabia muito bem que era o Senhor.
Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. E o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro virou-se e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que o Senhor disse. Ele disse apenas: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez outras coisas grandes. Se todas fossem registradas, suponho que nem no mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Aleluia! Com isso nós finalizamos o livro de João. Que Deus te abençoe, deixe seu like, seu joinha e vamos amanhã começar Atos dos Apóstolos. Uma bênção, vamos lá? Vamos. Deus te abençoe.